dois limites. Era muito melhor do que ter a moeda da gente, que era o espelho disso, olhando agora os pagamentos da periferia, ao contrário, isso aqui. Era muito melhor que a Revolução da Inglaterra, mas não era ilimitado esse poder. Isso porque você não podia, você tinha que manter a convertibilidade agora e manter e atrair o capital que garantia isso. Essa limitação, e não é à toa, a Inglaterra só teve déficit de conta corrente depois da Primeira Guerra. Conta corrente, não. E realmente só depois da Primeira Guerra as coisas foram complicando e o ouro foi indo cada vez mais para os Estados Unidos, primeiro para a França, depois para os Estados Unidos, depois para os Estados Unidos. Então, eu só queria chamar a atenção disso porque o sistema ouro-dólar é mais ou menos a mesma coisa. Ninguém acha que o ouro era muito importante no dia a dia, nos anos 70, nos anos 60, nos 50. Economia americana, economia monetária normal. Porém, havia a mesma coisa. Né? E as mesmas vantagens e as mesmas limitações, do nosso ponto de vista, no sistema ouro-dólar. O preço oficial do dólar, do ouro e dólar, foi fixado depois da Segunda Guerra, durante um tempão, até 71. E houve um grande debate, que, na minha opinião, causou muita confusão, foi a minha motivação inicial para trabalhar nesse tema, porque ficou muito conhecido no mundo inteiro, chamado dilema de Triff. Né? E, particularmente, como dilema de Triff, ele falava meio mal nos Estados Unidos e do imperialismo americano, muita gente muito crítica gosta desse dilema, fala desse dilema, está na literatura, mas ele interpreta a vantagem, né, que o país central tem de um jeito muito peculiar. Porque ele interpreta o fato na realidade é como se o Triff não distingue os fluxos líquidos e brutos. É como se ele falasse só dos fluxos líquidos. Esquece aquele ACP, esquece esse tempo. Então dá a impressão que o dilema de Triff é pensado assim. O dilema de Triff é o seguinte: supostamente os Estados Unidos poderia financiar o déficit, o mundo até em conta corrente, isso seria até bom, porque aí o mundo teria mais ouro, ou teria mais moeda americana para financiar. Né? Mas, por outro lado, você teria uma contradição. De um lado eu tenho os Estados Unidos, é bom ter déficit da nosso pagamento, ou consequência meio baixo no argumento, porque dá liquidez para a economia mundial. De outro lado, quanto mais tiver, por exemplo, déficit em conta corrente, mais a cobertura em ouro dos dólares que estão em circulação é menor a credibilidade da ideia da paridade, e mais cedo ou mais tarde isso vai explodir. Esse mais cedo ou mais tarde é enfatizado depois na literatura também, e depois com a criação do euro-dólar, de depósitos em dólar em bancos desregulados na Europa, aí a quantidade de ativos em dólar de circulação ficou muito mal ainda em relação à pequena pilha de ouro de Fort Knox, e que isso é que causou o inevitável declínio do padrão dólar. Essa análise que enfatizava, foi usada, por exemplo, pelos franceses e outros para dizer que os Estados Unidos tinham um privilégio exorbitante, que pagava, chamava atrás de senhoriado, pagava o déficit em coisas, bem serviços, em termos de uma moeda que não valia nada, porque não valia ouro, e toda a postura política do De Gaulle e outros de pedir pagamento diretamente em ouro. Toda essa história, isso foi muito criticado nos anos 60, particularmente pelo Kindenberg. Mas como Kindenberg era americano, estava trabalhando com o governo americano e defendendo os interesses americanos, a tendência de pessoas que em outros assuntos têm uma análise mais próxima do Kindenberg, nesse caso, eles vão lá para a ideia do Triff, que tem no fundo dois defeitos. Primeiro, ele fala de fluxos líquidos de capital não bruto. Um erro terrível ao analisar movimentos de capital internacional. Segundo, é uma espécie de ideia de que a velocidade da circulação da moeda mundial é meio constante, então você precisa ter um déficit. Né? Por exemplo, se eu pego a velocidade de circulação do peso, é constante. E aí só tem mais moeda estatal. E quanto mais alto
o déficit público na Argentina, financiado por base monetária, mais moeda vai ter disponível para a economia, quanto mais menor. Não, se o governo tiver o superávit, ele está tirando moeda, a velocidade é constante, e o multiplicador monetário também, isso seria contracionista. Essa ligação, não sabe nenhuma. Mas aí, qual era o argumento do Pedro Becker? Que era bem interessante. Ele dizia, olha, não há problema algum de privilégios exorbitantes, porque os Estados Unidos, primeiro, não tem déficit conta corrente, também não teve até 70. Tinha uma situação, na verdade, igual à Inglaterra que a gente escreveu aqui. Tinha saída de capital grande, um superávit corrente cada vez menor, uma grande saída de capital, tanto de investimento estrangeiro quanto de uma série de gastos americanos, bases fora, ajuda externa, uma série de problemas. E tinha o fato que todo mundo financiava isso, comprando ativos de curto prazo e dólar. Então era muito parecido com o padrão inglês, a mesma coisa. Ela podia ter o déficit global do balanço de pagamento, e já tinha e era crescente. Não podia ter déficit de conta corrente, estava indo nessa direção, só em 71 teve o primeiro déficit de conta corrente. E não podia mudar a paridade por sua própria iniciativa também. Isso era outra coisa. E o argumento do Kindleberg era, olha, os Estados Unidos não têm um super privilégio, porque ele simplesmente, o que ele está fazendo? Ele está emprestando a longo, né, e captando a curto. Ele é um banco, é o banco comercial do mundo. Ele tem uma vantagem, ele tem um ganho, mas todo banco tem esse ganho, que é a diferença de juros curtos, que é o que ele paga, dos juros longos, que é o que ele recebe. Logo, não é exorbitante, ele corre mais risco, né? O banco corre o risco de intermediação. Então, mas como o argumento era caminhando da defesa dos Estados Unidos e também minimizava o privilégio, isso ficou uma coisa meio assim. E é uma coisa que você diz, bom, tudo bem que o Kindleberg tem razão, será que a gente tem privilégio? Fica esquisito. E aí o que a gente tem que ver é que a diferença do que a gente está falando do Kindleberg é que, não, os Estados Unidos, nesse período igual até mais, não era o banco comercial do mundo, era o banco central. E aí uma vantagem é muito maior do que esse remédio para você olhar. Você fixa a taxa básica do planeta e você é o emprestador do planeta. Os limites são aqueles limites que tinham na Inglaterra. Na época, até 71, não era possível, não era recomendável que tivesse déficit de conta corrente crescente, atrapalhava a paridade e tinha que garantir. A outra maneira de falar a mesma coisa é que tinha que garantir os custos de curto prazo suficientes para cobrir aquilo. Então não havia liberdade total. De fato, por causa dessa situação, como se sabe, os Estados Unidos teve duras negociações com os seus rivais no final dos anos 70 sobre como mudar o sistema. A proposta desejada pelos Estados Unidos era muito clara e simples. Eles pensavam assim: de um lado, esses países que têm essa moeda, que seria da ouro central, tem outra assimetria, né? Eles têm muitas vantagens, podem fixar os juros, podem ter o déficit que quiser em balanço do pagamento, e tem uma certa liberdade para variar o juros dentro do limite. Mas, por iniciativa deles, eles não podem desvalorizar a moeda. Porque desvalorizar a moeda é dizer que $1 não vale mais aquela quantidade de ouro que eles tiveram. Para eles, o ideal é que os outros países baixassem o preço oficial do ouro deles, e não eles aumentarem o preço oficial do ouro. Só para dar um exemplo histórico, o Keynes era radicalmente contra a volta à paridade